Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí no final de abril, já começa maio, quinto mês do ano, enfim, um ano importante. Temos eleições, que eu tenho falado aqui que é a eleição mais importante da história da República Federativa do Brasil. Nós vamos decidir se queremos liberdade ou queremos a escravidão, se queremos a livre iniciativa ou queremos o Estado. Essas decisões nós é que temos que tomar. Bom, nós começamos sempre o programa aqui na área empresarial, seja na área de contabilidade, na área de estruturação tributária e tal. E hoje, no nosso Momento Empresarial, Cristiano Buchor. Obrigado pela tua presença, Cristiano. Silvio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento, nesse quadro renomado, né, que a gente tem, que é o Momento Empresarial, para falar hoje aí sobre a importância, né, do planejamento tributário e combinado com a revisão fiscal, né? Pois aí eu te pergunto, planejamento tributário e revisão fiscal, não é a mesma coisa? Quais são o que é comum a isso e o que é diferente? Então, Silvio, esse é um assunto muito recorrente, o pessoal tem muitas dúvidas quanto a isso. O planejamento tributário, ele é aquele momento que o empresário vai olhar para o futuro, então ele vai analisar, né, a modalidade, né, de tributação da sua empresa. Ou seja, ele vai planejar as suas estratégias, vai verificar a situação da sua empresa para o futuro. Ou seja, é aquele momento de tu visar aumentar o teu lucro e diminuir a tua despesa tributária. Um exemplo muito claro do planejamento tributário, a gente sempre traz assim nos finais dos anos, nos exercícios, né? Que é aquele momento onde a empresa vai olhar para o passado, né? Fazendo uma análise para o futuro, ou seja, ele vai pegar os números da empresa dele e vai verificar. Bom, neste ano, o meu enquadramento tributário, ele foi o mais favorável para a minha atividade? Como que eu vou ver o futuro? Eu vou aumentar as minhas vendas, os meus custos, a minha quantidade de funcionário. Ele vai analisar todo esse ambiente para projetar o futuro. Então, ele vai planejar de uma forma lista, olhando a legislação, né? E vendo, na verdade, as modificações de cenários econômicos também, porque isso é muito importante, né, claro, Silvio? claro. A gente mais vê... um momento de instabilidade quando se vive, né? Isso, e a gente vive num Brasil onde é editado diariamente normas tributárias. Então, a gente também tem que prestar atenção muito bem nisso, né? É isso que tu colocas aí é fundamental, Cristiano, porque, na verdade, tu tocas num problema que é recorrente no Brasil também, que é a questão da insegurança jurídica, né? Ela se dá em termos da institucionalidade do país, em termos constitucionais, e também na questão do dia a dia tributário, que são muitas leis, uns revogam para cá, revogam para lá, novas leis, e isso atrapalha o planejamento da tributária. O tributário, perfeito, Silvio. Então, assim, a gente olhando nesse aspecto, não tendo essa segurança jurídica, é importantíssimo todas as empresas de todos os tamanhos terem o planejamento tributário. E ele é elaborado, Silvio, por equipes multidisciplinares, as empresas grandes, mas não necessariamente que o pequeno do Simples Nacional não possa fazer, né? Porque o simples fato de tu olhar estes cenários econômicos da atividade, de quem você está comprando, para quem você está vendendo, o local onde está comprando, o local onde está vendendo, a quantidade de estoque, são planejamentos que, sim, eles são importantíssimos e eles vão aumentar o lucro da empresa e vão reduzir a despesa. É importante a gente ter muito presente isso, Silvio, olhar para o futuro. Então, o planejamento tributário é uma ferramenta que há muito ela vem sendo utilizada, Silvio. A revisão fiscal, revisão tributária, muito conhecida, muito falada, muito vendida, ela é um momento futuro, Silvio, em que tu vai olhar para o passado. Ou seja, tu não vai revisar o teu futuro, tu vai revisar o teu passado. Ou seja, a legislação ela prevê que as empresas têm um direito, né, de olhar daqui a pouco aquelas situações onde ela
pode ter incorrido num pagamento a maior, numa situação de um crédito que ela pode não ter reconhecido e pode ter, ela tem 5 anos, né? A legislação fiscal permite que em até 5 anos você possa rever seus procedimentos, obviamente dentro da lei, obviamente observando o que a legislação prescreve, obviamente olhando isso com técnica, documentando e tudo mais. E isso se recomenda, Silvio, contratar um profissional habilitado, que tenha conhecimento técnico, né? Mas é de suma importância, Silvio, a revisão tributária e fiscal, porque tu vai olhar para o teu passado, recuperar e fazer também teu fluxo de caixa. Porque a gente tem, assim, Silvio, no Brasil, em torno de 90% das empresas em que se faz, ou até mais, uma revisão tributária, se verifica ou erro de procedimento, ou não tomada de crédito, ou um pagamento de um débito maior, né? As escolhas de tributação aqui não entrariam, porque elas devem ser feitas no planejamento tributário, mas a revisão ela vai servir para isso, para olhar se você pagou a maior, se você tem crédito, ou se você pagou a maior também. Então, ela tem essa função de dar um fluxo de caixa para o empresário que, neste momento, né, Silvio, está sufocado. Na verdade, né, toda a questão aí que envolve, não só, tem o pessoal da área do direito, o pessoal da área da contabilidade, administradores e tal, mas a questão que envolve, digamos, as empresas, principalmente as grandes empresas, médias e grandes empresas, é a questão da justiça tributária. Ou seja, tu falaste muito bem aí, que tem empresas que, por não ter essa assessoria, esse controle das suas contas, um bom planejamento tributário e uma revisão fiscal adequadas, o que acontece? Ela, às vezes, está pagando demais do que deveria pagar e muitas vezes está pagando de menos. E os dois são problemas. Perfeito, Silvio. Né? Então, o pagar de menos, ele é um contencioso. Né? Então, ou seja, é aquela situação em que é gerada por um desconhecimento onde tu vai pagar equivocadamente um tributo menor, que ele pode ser considerado sonegação, pode ser considerado um crime. Então, ele pode ser um pouco mais severo para os empreendedores. Né? A revisão tributária, ela corrige isso, porque ela permite que o empresário, identificando, né, estes erros, estes equívocos, ele tenha tempo para corrigir isso. A legislação, ela permite, é a chamada denúncia espontânea, ou seja, no momento oportuno, se você verificar um erro, você deve corrigir. Assim como no seu crédito tributário, você também tem um momento oportuno, você tem um período de 5 anos. Então, você verificando que não tomou um determinado crédito, você pode também revisar o seu procedimento. Né? Então, nestas situações, em geral, Silvio, os empreendedores eles pagam a mais. Tá? Quando você faz a revisão tributária. Aqui nós não estamos falando de questões de elisão ou evasão fiscal, ou seja, não é planejamento tributário, é simplesmente você vai revisar aqueles procedimentos que já ocorreram. Né? Se a empresa tem algum tipo de sonegação, é óbvio que isso daqui não vem ao caso. A gente diz, hoje é repelido, a gente, né, afasta todo esse tipo de situação, porque a gente vive hoje num Big Brother tributário, né, Silvio? Então, o empresário hoje ele não tem mais espaço para essas práticas de sonegação. Está muito complicado, realmente tal. Bom, nós estamos num período, estamos começando agora no mês de maio, mês quinto do ano, né? E a Receita Federal, mês passado, já prorrogou o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda até o final deste mês. Está difícil conversar com contadores ou advogados que estão trabalhando nessa área, né? Perfeito. Este é o planejamento tributário, ou seja, ganhamos mais um prazo. E, claro, também assim no imposto de renda, Silvia, a gente consegue ver com uma certa facilidade maior, porque a gente pega toda um nível maior de contribuinte, que é aquela questão, né? Tu tem ali como planejar teu imposto de renda. Tu tem um prazo para entregar, tu pode optar em pagar em cotas, tu pode pagar em cota única, né? Então, isso também é planejar, né? Tu pode escolher a forma de tributação, né, no imposto de renda pessoa física, se tu quer a declaração completa, se tu quer simplificada. E isso seria, de uma forma muito clara, o planejamento tributário, né, Silvio? E a revisão,
a revisão tributária. Se você pegar o imposto de renda, né, fez o imposto de renda, não usou as deduções lá, né, teve mais uma dedução a mais ou uma outra situação, tu vai lá e retifica e diz, olha, esqueci dessa daqui, tenho mais um créditozinho, né? Então, esse seria a revisão tributária, de uma forma bem simplificada, né, colocando um exemplo do imposto de renda. Então, só que isso aqui a gente pega um universo empresarial, né, Silvio, de empresas que emitem 2, 3, 5 mil notas fiscais, adquirem 2, 3 mil notas fiscais. A revisão ela vai olhar todo, vai fazer uma panaceia de tudo isso, vai olhar toda essa documentação e vai demonstrar para o empreendedor aonde está o erro dele, né? Ou por que ele não está pegando e demonstrar claramente com a legislação que poderia ser permitido ou se ele está usando e não é permitido também, né? Que aí a gente falou da questão de tu pagar menos tributo. Dizer, olha, tu está tomando crédito aqui onde tu não poderia estar tomando. Isso também é muito recorrente, Silvio. Agora, a grande questão, né, Cristiano, nós temos colocado isso aqui contigo, com o Salésio, com o Giovanni e tal, a questão da complexidade da estrutura tributária do país. Isso aí faz o seguinte, muitas empresas, a empresa é, por exemplo, assim, produtora de celulose, digamos. O objetivo principal dela é a produção de celulose. Todos os processos, a partir do grupo 1 até o final da comercialização do produto, a empresa dispensa esforço para isso. Com a estrutura tributária que nós temos, muito desse esforço acaba sendo digamos assim, dividido, né, com uma atividade que não é o fim da empresa, que é a atividade meio. Esse é um grande problema no país, né? A atividade meio, digamos assim, tirando um pouco da energia das empresas. Não, perfeito, Silvio. Hoje as empresas de grande porte, as multinacionais ou uma empresa que está com um faturamento e uma operação grande, ela inevitavelmente tem que ter essa equipe multidisciplinar. Ela tem que ter o seu advogado, os seus contadores, porque um só, dependendo do nível e tamanho da empresa, é um time de contadores. Porque aí tu vai ter que envolver a questão de custos, a questão de compra, porque é extremamente importante tu analisar, inclusive, uma compra, né, de um produto do estado que vem, porque o crédito pode vir menor, e para onde tu vai vender, porque aí... Então, essa é uma análise extremamente delicada e importante, em que as empresas de grande porte, elas já fazem, né? E mesmo assim, como a gente falou, né, Silvio? A mudança tributária, ela é muito, muito rápida. Então, a gente está sempre estudando. Por isso que a gente fala muito e toca muito nesse assunto, que o pequeno, ele também tem que buscar isso. Porque ele está pagando a mais. Às vezes ele faz uma linha de raciocínio. E às vezes para o pequeno é mais importante, pesa mais esse pouquinho do que para a grande empresa. Com certeza. E aí o pequeno ele tem uma ideia criada de que o profissional ele é caro. Né? Na sua grande maioria, o profissional nessas áreas de planejamento e revisão, ele cobra de êxito, né? Então, ele cobra pelo resultado que ele traz à empresa. Claro. Então, ele não é um profissional caro, é um profissional muito barato, porque ele vai lhe mostrar o caminho, os erros, identificar todas aquelas situações para o seu futuro, né? E o seu crescimento. Com certeza. Né? Para desamarrar, porque tem empresas que ficam ali, né, amarradas, elas não conseguem desenvolver porque elas acreditam que não está dando resultado, mas não é que não está dando resultado, o resultado está ali. O problema é que ele não está adequado, né? E é importante ter a sabedoria de descobrir isso, né? E se assessorar das pessoas que são exatamente especializadas nesta área para poder potencializar o seu ganho, né? Sem deixar de atender os reclamos da Receita Federal. É isso aí, não. Cumprir todas as obrigações acessórias, cumprir tudo que está prescrito na lei, pagar uma tributação justa, que é o que a gente sempre reclama, né, verdade, Silvio? Então, a gente quer que o empresário pague uma tributação justa. Ele utilize essas ferramentas do planejamento tributário, da revisão tributária, tenha um acompanhamento e aumente seus lucros e reduza as suas despesas. Muito bem. Cristiano, obrigado pela tua presença. Até uma próxima. Muito obrigado, Silvio. Nesse nosso espaço Momento Empresarial.